Magnífico dia, amadas e amados. Como estão todos? Desejo que muito bem. Meus amores, eu peço desculpas, pois semana passada eu não fiz live, não estava muito bem. Algumas pessoas sabem, minha filha veio adoecer, teve uma das crises respiratórias dela. Essa semana foi eu que também fiquei meio debilitada por conta de infecção urinária, mas já estou praticamente recuperada, graças a Deus. E hoje eu vim trazer para vocês uma reflexão de tudo que eu aprendo diariamente, né? De tudo que eu estudo. Como vocês sabem, eu faço teologia, eu estudo a palavra, eu estudo programação neurolinguística, entre outros assuntos. Eu sempre fui uma pessoa que tem muita sede de conhecimento. E hoje o que eu vim trazer para vocês foi, como eu coloquei na... Bom dia, Vanessa. Já te chamo, tá, meu anjo? Deixa eu só concluir um raciocínio que eu tive aqui hoje. Então, eu fiz um levantamento, eu fiquei alguns dias parada essa semana, né? Parada o corpo, porque a mente não para. E como eu passo para minha filha, quando eu vi o estudo que eu passei para ela essa semana, as características de um cristão. E quando eu analisei de forma geral, o que eu passei para ela não serve só para quem é cristão. Serve para quem quer ser uma boa pessoa. Porque como a gente aprende na palavra, nós somos transformados pela renovação da nossa mente, ou seja, tudo envolve a nossa mentalidade e também o livre-arbítrio que o Papai do Céu nos deu. Eu fiz uma anotações aqui de algumas, tá? Não são todas, existem bem mais, mas para esse vídeo não ficar muito extenso, porque hoje é sábado e nós temos muito a fazer, eu vou começar aqui e ao final eu vou convidar a Vanessa para vir aqui conversar, para a gente debater sobre o que a gente está falando agora, tá bom? Então vamos lá. Eu destaquei em primeiro lugar a qualidade da empatia. A empatia é a capacidade de sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. E tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar o que sente o outro indivíduo. A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Na prática, é quando eu me coloco no lugar do outro. Se a gente parar para analisar, tanto no meio cristão quanto não no meio cristão, as pessoas são pouco empáticas hoje em dia. As pessoas, elas olham muito para si, né? E, de fato, algumas só ajudam o outro quando ajudam, se a pessoa pede. Há um tempo atrás, antes da tecnologia avançar e ser usada não só de forma positivamente, as pessoas eram mais generosas, mais gentis, elas se respeitavam mais e se ajudavam mais. Então, a empatia, eu acho que ela deve ser uma coisa que quem tem filho, né, a gente deve educar desde cedo, ensinar, porque tudo na vida é aprendizado, né? Tudo na vida que a gente quer, a gente aprende. Só depende da nossa vontade. A outra qualidade, a outra característica que eu destaquei e acho também muito importante, todas as características que eu vou falar aqui, gente, é coisa que eu aplico na vida da minha filha, é coisa que eu ensino para ela. Ela tem 5 anos, tá? E eu estudo a palavra, eu estudo programação neurolinguística, por quê? Porque os recursos que eu tenho hoje, a tecnologia que Deus permitiu que eu usasse, para me fazer um ser humano melhor. E como a minha filha, ela é minha semente do amanhã, eu quero deixar no mundo uma pessoa consciente, responsável e que entenda das coisas. Muitas pessoas falam assim para mim: você já imaginou você desperdiçar a sua vida ensinando, treinando e não obter êxito? E aí eu respondo para essas pessoas que me falam assim: a minha parte eu estou fazendo. O meu compromisso é treinar minha filha a ser um ser humano cristão e decente, temente a Cristo acima de qualquer coisa, porém um ser humano que tenha orgulho de si próprio, né? Que deixe um bom legado. Então, se depois da maioridade, depois que ela assumir as suas próprias responsabilidades, ela optar por outro caminho, isso é problema dela e de Deus. A minha parte eu estou fazendo. É isso que eu passo para ela diariamente. Então, a segunda característica que eu separei aqui é a característica da resiliência.
Resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou fontes estressantes. Na prática, é quando eu uso a minha força interior para me recuperar e afasto toda a negatividade para enxergar o momento com clareza. E eu aproveito para completar também que quando a gente está ligado à fonte, né, conectado à fonte, esses momentos não nos afetam mesmo. Porque a gente, sei lá, a palavra não é sexto sentido, mas é algo que não te pega de surpresa. E por mais que aconteça, por mais que você pense assim, ai, tô apanhando, tá doendo, tô sofrendo, você tem aquela certeza que aquilo é momentâneo, é uma fase e que vai passar. Então a pessoa resiliente, ela é capaz de passar por aquilo tudo e digerir de forma praticamente normal. A próxima característica é a prudência. Não sei se vocês estão percebendo, mas tudo isso está na palavra, né? Não precisa nem ser expert em teologia ou programação neurolinguística para entender do que eu estou falando. Mas vamos lá. Caso tenham alguma dúvida, vão escrevendo aí, deixem nos comentários que eu vou respondendo. E ao final a gente conversa sobre dúvidas e informações que restarem. Vamos lá. Prudência é a virtude de prever e evitar erros e perigos. Virtude essa que, quando praticada com frequência, nos faz ser cautelosos, pois pensamos sempre antes de agir ou falar. Eu confesso para vocês que essa é a minha prática diária. Assim como eu chamo a sabedoria, né, como diz a palavra, ela é minha irmã, eu chamo a sabedoria, eu chamo o discernimento, eu chamo a prudência, para fazer parte não só do meu dia, mas também da minha vida. Isso é praticar tudo que envolve as tuas ações dentro do teu governo, fora do teu governo. O governo que eu falo é a tua casa, é a tua família. Você tem que estar preparada. Tudo que você for falar precisa ser pensado. Tudo que você for agir, tudo que você for decidir precisa ser pensado. Uma vez eu escutei, e não faz muito tempo, uma pessoa falou assim: quem planta paciência colhe paz. E quem planta rapidez, né, que faz as coisas de forma imprudente, colhe, não foi sofrimento a palavra que a pessoa falou, mas é impaciência e arrependimento. Porque quem faz de qualquer jeito, sem pensar, acaba sempre se arrependendo no final. Então a prudência, ela é uma virtude que nos ajuda a estar sempre no caminho correto, a estar sempre fazendo o certo. Eu acabei de falar nele agora, vamos falar profundamente dele. Discernimento, conhecido também como juízo. Quando eu era criança, minha mãe falava assim: menina, toma juízo. Depois de adulta, depois de entender e estudar a palavra, fui descobrir o que era o juízo que a minha mãe queria dizer naquela época. Conhecido como juízo, é usado para distinguir várias coisas. Quem pratica discernimento diariamente se torna uma pessoa perspicaz, astuta e sagaz para compreender todas as coisas e para fazer as escolhas certas. Então tudo é um conjunto. Se você pratica a prudência, o discernimento, primeiramente o temor do Senhor, né? Que sem esse a gente não é ninguém. Imagina que super ser humano você não vai se tornar. Disrupção. Algumas pessoas não conhecem muito essa palavra, mas depois que eu falar o significado, muitas vão se identificar. Uma pessoa disruptiva é aquela que tem a capacidade de enxergar oportunidades e soluções em diversas áreas. Essa pessoa está em contínuo processo de desenvolvimento pessoal e profissional, estando sempre atenta às tendências e acontecimentos da atualidade. Na prática, é aquela pessoa que eu costumo chamar de mentalidade próspera. É aquela que vê prosperidade e crescimento em qualquer coisa. Eu sou autodidata nisso aí. Essa aqui também todo mundo conhece, mas não custa nada enfatizar, porque quanto mais a gente sabe o que significa, mais a gente pratica. Nossa, até rimou. Fé. O que é a fé, gente? A fé nada mais é do que a confiança absoluta. Na palavra do Senhor está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente não vê Deus, mas a gente sabe que Ele existe, a gente tem certeza que Ele está lá, que Ele vai sempre nos suprir e nos capacitar de fazer tudo aquilo que é da vontade dEle e bom para nós.
Então essa é a fé. Vamos agora à humildade. Humildade é ter a mentalidade e a compreensão de entender que tudo que conquistamos e viemos acessar, conseguimos pela graça do Criador, que nos capacita e nos permite a ser melhores, a fazer cada vez coisas melhores, não só para nós mesmos, mas também para o nosso próximo. Porque a vida é assim, né? Não adianta você querer vencer sozinho. Sozinho você até consegue, mas em coletividade você consegue em bem menos tempo e ajuda bem mais pessoas. É como eu falei até ontem, acho que no grupo dos Filhas Amadas do Criador. Eu fiz um devocional, né, que são aquelas frases que eu compartilho de manhãzinha, e uma das amadas botou lá que é o final dos tempos, não sei o quê, e eu falei, gente, está tudo na palavra. Para quem não estuda a palavra, pode parecer novidade. Ah, é o fim do mundo, ah, é um absurdo. Gente, tá na palavra. 3.000 anos quase, tá escrito lá que o que está acontecendo agora ia acontecer. E não só isso, virão outras coisas mais. Então, para aqueles que estudam a palavra, não vai ser surpresa. Mesmo que doa, mesmo que a gente chore, mesmo que a gente se machuque, é necessário. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu chamado. Somos levantados segundo o seu chamado. Então, não é novidade para gente, que é cristão. Fica o alerta e o convite. Vai ler a palavra. Não é difícil ser cristão. Eu converso com muitas mulheres durante a semana por conta do meu trabalho. E a maioria das mulheres que eu escuto, porque eu escuto, né? Eu não sou aquele profissional que só sabe oferecer produto. Não, eu paro, escuto e aconselho quando me permitem. As pessoas trocam Deus por vícios de bebida. As pessoas trocam Deus por ego. As pessoas trocam Deus por falta realmente de conhecimento, mas não é o conhecimento da palavra em si. É porque elas mesmas não se permitem conhecer. Umas eu até considero ser ímpia mesmo, porque aquelas pessoas que sabem que Deus é a verdade que liberta, que sabem que a vida é mais fácil, mesmo sofrendo, é o melhor caminho, e ainda assim eles preferem o maligno. Mas nós, cristãos, continuamos aqui, porque nós temos a mensagem para levar. O nosso lugar no reino está garantido, mas a gente não quer só para a gente. A gente quer para todos. Então, o nosso trabalho de formiguinha vai continuar até o dia que o Papai do Céu permitir. A última palavrinha que eu destaquei aqui, né? Como eu falei no início, tem várias. Eu só destaquei algumas para a gente comentar sobre elas. É a perseverança. Uma pessoa perseverante é uma pessoa resistente, obstinada, que não desiste de seus propósitos, que não se deixa abalar ou desviar nas atribulações. Ao contrário, a pessoa perseverante usa os desafios para prosperar, evoluir e continuar em movimento, em crescente movimento, né, gente? A gente pega uma situação, uma coisa completa a outra. Essa semana, desde a semana passada, eu venho passando por umas atribulações que até comentei com a Vanessa, que está aqui presente. Falei assim, filha, olha, deixa eu te falar, ora por mim aí, porque as dificuldades estão chegando e por mais forte que eu seja, sabe, eu nem admito isso pra mim, nem pra mim mesmo eu admito, porque eu sei que eu estou sob o favor do Senhor, então não importa o que aconteça, eu não paro. Tô aqui com dores ainda, tô aqui me curando da infecção. Minha filha, graças a Deus, já tá curada, até parou de tossir, graças a Deus, pra honra e glória do Senhor. Mas, sabe, são coisas que acontecem que quem tem a mentalidade rasa, trava a gente. Por isso que é importante você ter aquela concepção dos acontecimentos e do poder que Deus tem sobre cada situação. Quando você acredita em Deus, você sabe que o obstáculo, né, que eu já deixei de usar a palavra problema há muito tempo, o obstáculo pode ser do tamanho de Golias. Você não está nem aí. Você está sob o favor do Senhor. Você sabe que o que vier, você vai sentir, você vai sofrer, você vai sobreviver e vai vencer. E daqui a pouco vai estar dando testemunho dessa vitória. Porque é assim que Deus faz. Todos nós temos um dom, todos nós temos um talento. E se você ainda não descobriu o seu, é porque você está desconectado da fonte.
Nada é difícil. Você que coloca uma trava e permite, e aqueles demônios de estimação que eu sempre falo aqui, te impeçam de acessar o bom, perfeito e agradável do Senhor. Concluindo, vamos concluir a live, gente. Independente de ser cristão ou não, você pode usar o poder da mentalidade que Deus te deu para ser um bom ser humano, para si mesmo e para o próximo. Deus te deu a capacidade de aprender qualquer coisa em um universo cheio de ferramentas para você usar ao seu favor. Usa o livre-arbítrio que Ele te deu e faça a sua escolha. Gente, essa foi a live de hoje. Eu espero ter agregado ao seu conhecimento. Eu vou chamar a Vanessa agora para a gente conversar um pouquinho. E dúvidas, deixem aí nos comentários. Aqueles que não puderam estar presentes, que a presença do Senhor seja em abundância na vida de vocês. E deixa eu chamar aqui meu anjinho aqui. Lembrando que as lives de sábado, assim também como os estudos que eu faço diariamente, aproveito e deixo o convite aqui para vocês, tá? Diariamente eu faço estudo bíblico, é um compromisso que eu tenho com o Senhor de levar a palavra para aquelas pessoas que não conseguem ler, que têm problemas de visão, que lê e não entende a palavra. Então, diariamente, não é um estudo muito grande, é coisa de 10, 15 minutos no máximo. Você conhece a palavra do Senhor, não só a palavra em si, como também a compreensão da palavra. E pode também abençoar a vida de outra pessoa compartilhando. Bom dia, Vanessa. Como é que você tá, meu amor? Bom dia, Paty. Eu já amanheci um pouquinho com sintomas de gripe, mas eu tô aqui. Firme e forte, né? Eu segui as suas palavras. Hoje, normalmente, eu levanto às 4 da manhã. Por conta desses últimos Uhum. acontecimentos que você mesmo à distância presenciou, Aham. eu não estou levantando 4, eu estou levantando às 5 horas da manhã. Aí, hoje, veio um negócio aqui dentro. Não vou fazer live. Por Deus. Eu sei. Aí eu Aí eu comecei a me fazer pergunta, né? Aquele autoconhecimento que eu ensino bastante. Por que que eu tô Uhum. pensando assim? Por que que É, eu tô querendo levar a palavra? Aí sim, eu, tá pensando que eu vou ficar na zona de conforto? Diabinho de estimação que eu não adotei. Tá repreendido. Levantei, tomei meu banho, peguei o caderno, peguei as anotações lá do Devocional da Paloma. Fiz sim. uma, que dela é bem maior, né? Mas como eu queria fazer uma live não muito grande, porque da semana retrasada passou de 1 hora e eu não consegui baixar ela pro meu telefone até hoje. Essa eu vou falar, a partir de agora eu vou fazer lives, mas que não tem uma duração muito grande. Até para não ficar muito pesado, e eu também quero compartilhar em outras redes, né? Para levar informação e Sim. conhecimento ao maior número de pessoas. Mas eu quero perguntar para você, Vanessa, não só de hoje, mas de todo o momento que a gente vem, né, se acompanhando uma a outra, o que que tem agregado na sua vida? Paty, aí eu tenho aprendido muita coisa, né? A mente abriu mais sobre muitas coisas. Nossa, peraí. A minha mente, ela abriu muito porque, como você fala, o conhecimento é tudo, né? Então, assim, mesmo às vezes só lendo a palavra de Deus, claro que o Espírito Santo ele nos revela o oculto e o profundo, mas eu acho que você tem que aprofundar mais em conhecer, né, o verdadeiro sentido da palavra, o que Deus quer falar pra gente. E embora muitas pessoas hoje, mesmo sendo cristão ou não, elas têm a mente muito fechada. Muitas pessoas vivem religiosas por conta que não conhecem verdadeiramente a palavra. E elas se isolam de viver muitas coisas que às vezes não é nem pecado, Deus nem colocou esse fato para a gente carregar. E E elas as pessoas estão vivem seguindo. isoladas É verdade. na doutrina do homem, né, da palavra que não está esclarecida. Verdade. Então eu aprendi muita coisa, a gente sempre aprende um com os outros, ninguém é perfeito, não sabe de tudo, mas é Nunca o que saber. você. Eu Sim, tenho uma frase, eu já falei para vocês, mas eu vou repetir sempre, porque a sabedoria vem do ouvir, né? Eu costumo falar que eu sim, nasci pelada, careca, sem dente, sem saber nada. Vou sim, passar minha vida investindo em conhecimento e vou morrer sem saber de tudo, mas satisfeita de ter conhecido o amor de Cristo.
Verdade. E uma coisa interessante, Paty, que eu estava vendo a live antes de eu entrar ao vivo, eu estava aqui refletindo, porque essa semana também não foi muito fácil para mim. Eu tive várias dificuldades, problemas com pessoas, assim, então, querendo ou não, mesmo que a gente conheça a palavra, mesmo que a gente seja uma mulher de fibra, mas a gente acaba se balançando com algumas coisas, porque a gente é ser humano, Exatamente. somos mulheres, querendo ou não, temos as nossas Temos falhas, né? sentimentos, né? Não, a nossa sensibilidade como mulher. E por mais que às vezes a gente quer estar ali todo o tempo forte, mas tem hora que alguma coisa balança a gente. Eu aprendi uma coisa que eu tinha muito, eu tinha pra mim assim, que eu por ser a mulher de pastor, por estar um pouco mais tempo na obra, e eu ficava guardando muita coisa pra mim, e sem desabafar com alguém, porque, como se diz, eu tinha esse pensamento, eu não posso descarregar no outro, porque eu tenho que me manter ali todo tempo firme, forte. Então isso é uma coisa que eu aprendi também a me abrir, porque eu entendi que eu acho que para mim, ser de Deus, não precisa eu carregar isso, eu não mostrar minhas fraquezas também. Claro que você não vai estar mostrando suas fraquezas para tipo, pessoas que Claro, não têm o não mesmo conhecimento compreendem, que não vão te você ajudar. e não vão te ajudar, vão zombar de você, mas se você tem pessoas ao seu redor que compartilham também as suas fraquezas e que vão te ouvir e ter um conselho de Deus, claro que você tem que compartilhar. Até então que essa semana eu fui pro trabalho e teve uma hora que eu estava tão pesado que eu comecei a chorar e eu estava falando com a Ju, né, que ela sempre conversa comigo também, e ela me deu umas palavras muito forte, eu fui ficando aliviada com aquilo, parei de chorar. E aí ontem, na semana toda, tipo, eu passei a tribulação. E aí quando deu foi na quinta-feira, eu passei a tarde toda chorando e perguntando para Deus por que tanto levante essas coisas. E eu peguei e falei que eu não ia mais cantar, eu não queria mais cantar na igreja. E eu fiquei muito oprimida, assim. Aí depois eu fui lá no seu Instagram. E aí porque eu não tava, eu tava tão corrido que eu quase não entrei no grupo, quase não tava vendo as postagens no Instagram. E aí eu fui lá no Instagram e você tinha colocado eu não sei se era um texto, mas tinha lá que não era para desistir do seu propósito. Então aquilo Deus falou muito comigo. E eu tive uma experiência, eu e Deus, naquele momento. E eu senti Deus permitir que o inimigo, eu senti a voz do inimigo falando pra mim assim: eu tô só esperando você descer do altar, que é pra mim poder te enfraquecer cada dia mais. Então, O que eu vi quando você aquele começou a falar. momento eu senti Deus falando comigo que por mais que eu estivesse passando, eu não podia abrir a boca e desistir do propósito que Deus tinha para mim. Então, ao mesmo tempo, eu me ergui, me levantei. No outro dia, eu já amanheci já curada de toda aquela angústia, aquela vontade de desistir da obra do Senhor. Porque Deus, ele aperfeiçoa a nossa fraqueza, né? E eu fiquei muito feliz. E ontem eu já conversei, já falei com outras irmãs, já fortaleci e já amanheci bem melhor. Vanessa, a gente conversa, né, por trás dos bastidores. E Sim, eu sempre falo para você, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente tem uma conexão, uma afinidade muito grande. A gente vai caminhar muito junto ainda. Não sei se amém. junto ou você aí, eu aqui, mas Eu creio. a gente vai fazer muito projeto junto ainda. E você tem uma Sim. energia muito positiva, sabe? Amém. Não é só pela sua passividade. O que é passividade? Passividade são pessoas boas que sofrem. E o que Sim. te capacita a ser melhor? Você tem compreensão da palavra. Você a usa na sua vida. Você não é daquelas Sim. pessoas que, eu sou de Cristo. Tá bom, beleza, tá bom. Não. Você é aquelas que bota a mão na massa, toca o terror na terra e faz, independente da tua dor. E papai do céu Sim. vê isso. Você é tipo o João Batista do livro que a gente está lendo. Você é Aham. aquela voz que clama lá no deserto. Tem ninguém, mas Sim. você está lá clamando, você tem a sua fé e Deus está vendo. Você é tipo isso. Verdade. Então, às vezes, Deus te usa muito para falar comigo. Às vezes, eu vou falar uma coisa com você, Vanessa, tô sumida por causa disso, 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 disso. Antes de eu terminar alguma coisa, antes de eu pensar em outra coisa, você já está respondendo ali, Deus já está te usando para falar comigo. Então, Sim. tá,
É o diabinho de estimação. Às vezes a gente nem cria, como eu. Você sabe, eu sou uma pessoa atenta, você sabe que eu estou me policiando 24 horas por dia. Que eu amo caminhar na palavra. Existe cristão e existe aquele apaixonado, sou eu. Eu sou como minha mãe fala, eu sou ai meu Deus, como é que é a palavra? Não é frenética, não. Acabou polêmica. Aí eu já durmo e acordo, sabe? Eu tô lavando louça, qualquer coisa, tô falando com o Senhor. Qualquer vibração negativa que eu tô sentindo, eu já tô, sai daqui. Aqui não, meu filho. Até minha filha. É. Minha filha seja alguma coisa. Aqui é de Cristo, hein? Neurótica, a palavra que a minha mãe falava era neurótica. Mas enfim. E a palavra fala que a gente é doido, né? Hã? A palavra de Deus fala que crente é doido, né? Mas não é doido pela fé. Não é doido, crente não é doido, ele tem visão. Crente Sim. Não é doido. Crente enxerga mais do que não é. Que os outros não estão vendo. Isso. Eu amo ser cristã, meu Deus. Ai, mas enfim, aí pra você ver, eu sou atenta, a gente tem bloqueios, a gente tem crenças limitantes, né? E eu tô sempre atenta nisso. O que aconteceu comigo hoje pela manhã, esse desejo de não vir fazer live, de não vir transbordar na vida do próximo, isso não é de Deus, não. Aí Não é mesmo? Peraí, aqui não, mas igual falou, aqui é de Cristo, a gente tem uma obra para fazer. Aí, olha, o outro negativo, mas você não avisou a ninguém, que não interessa, pode não ter ninguém. Eu faço a live para Deus. Tá vendo? Ele tá ali. Verdade, sabe? Quando você descobre o que é servir ao Senhor, não tem dificuldade, não tem obstáculo, não tem nada que tire teu foco do alvo. Só você mesmo. Eu faço é mesmo, né? Não avisei nada para ninguém. Deixa eu ficar aqui curtindo a minha dor. Um instante. E eu agradeço a Deus, né? Em tudo das graças. Né? As 2 últimas semanas não foram fáceis. Eu estou fazendo as minhas mentorias aqui, me arrastando, mas eu vou concluir. Estou finalizando a última turma. Hoje acaba a última mentoria, né? Na parte da tarde. E vou dar um tempinho, porque eu também estou escrevendo o meu livro. Estou lançando aí daqui a pouco um livro de autoajuda. E, enfim, é a obra. Tem que ser feita. Com dor ou sem dor. Tem que ser feita. Nós somos um poço de conhecimento. E como está na palavra, a gente tem que compartilhar. O conhecimento, ele não compartilhado, ele é um conhecimento desperdiçado. Além de ser um desperdício. Travou. Não. Voltou. Ai, que bom. Um despertador aqui do medicamento do corpo. A Simone entrou, Tati. Oi? A Simone entrou. Eu já tinha cumprimentado ela. Deixa eu concluir esse pensamento pra gente encerrar, que eu quero fazer uma mini reunião hoje nos bastidores. Tá bom? Tá. Os projetos aí eu preciso conversar com vocês. Então, concluindo, o que a gente tem que fazer é analisar todas as nossas ações, todas as nossas decisões, independente se a pessoa é cristã ou não, se é novo convertido ou não. Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de aprender e entender qualquer coisa. Né? Então, cabe a nós. Né? O que eu quero para mim? Eu quero alguma coisa de ruim para mim? Não. Se eu não quero para mim, eu vou querer para o próximo? Não. Então, é isso. Vanessa, quer dizer alguma coisa? Só isso, é isso mesmo, né, Paty? A vida, as pessoas falam que ser cristão não é fácil. Jesus, ele fala na palavra que ele não veio trazer facilidade, né? Mas ele fala que a gente tem que ter bom ânimo, porque ele venceu e a gente também vai vencer. E eu sempre friso, que eu gosto que você sempre fala, é que as pessoas mesmo, cada dia que a gente convive com as pessoas e a gente analisa, quando você tem a mente aberta, as pessoas mesmo elas não se permitem. Igual você falou, tem pessoas que não querem conhecer a Deus. Ontem teve culto aqui na nossa igreja e tem um rapaz daqui que é o irmão Jean, ele contou um testemunho que ele foi na praça aqui perto no nosso bairro, ele foi fazer a caminhada e onde ele vai ele gosta de pregar, de levar a palavra do Senhor.
E ele falou que tinha um grupo de jovens que estava se drogando. E lá tinha um que ele conhecia, que quando ele estava no mundo também, e ele foi lá pregar. Antes dele, quando ele chegou lá para pregar para esses jovens, aí teve um que se levantou e falou assim, não, vem pregar para mim não, que eu sou do diabo. Então, assim, automaticamente ele já decretou que ele é do maligno e não quis ouvir a palavra de Deus. E aí é quando entra a palavra, que Deus fala que a gente não pode dar pérolas aos porcos. Porque nem Jesus, ele se permitiu, quando ele pregava, pessoas que não queriam ouvir ele simplesmente batia a poeira da sandália e saía. Então a gente também tem que fazer a mesma coisa. Se você não se permite, se você não quer conhecer a Deus, não se permite mudar de vida, a gente não pode forçar, porque nada é por força. Nada. Outra coisa, um exemplo que você deu foi das pessoas que estavam se intoxicando, né? Estavam se usando. Mas isso acontece na vida normal também. Sim, acontece. Parente, às vezes você tem uma pessoa próxima, né? Eu tenho uma muito próxima mesmo da minha família. E quando eu começo a transbordar, ela arruma qualquer coisa para sair de perto de mim. Aí eu também vivo isso. E pensa que eu vou ficar chateada. Pelo contrário, eu digo, Senhor, obrigado. O Senhor está vendo que a minha parte eu sempre faço. Né? Mas é aquele negócio. Se você teimar e continuar jogando as suas pérolas para os porcos, eles vão se machucar, vão se cortar e ainda vão ficar com raiva de você, vão te culpar. Bom, né? Então, discernimento entra aí, Vanessa. Discernimento entra aí. A gente vai até certo ponto, porque a gente vê que não vale a pena seguir adiante. Sim. Então, gente, é isso. Tá? Eu espero que essa live agregue. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente está respondendo. Vanessa, muito obrigada pela tua participação. Você continua sendo uma pessoa iluminada, abençoada, que se transborda. E não escuta nada de diabinho de estimação, não, tá? Bota esse povo para correr. Você é de Cristo. Você é de Cristo, tá? Amém. Aproveite o final de semana com seus familiares, sejam felizes, sejam luz que estão na terra. Aonde vocês forem, levem a palavra do Senhor do jeito que Papai do Céu coloca no seu coração, apenas com seu tempero, né? Que a gente fala, seja o sal da terra, é o tempero, é a tua essência, é o jeito de ser e falar. E vamos junto até depois do fim. Beijo. Vanessa, vou te chamar lá no WhatsApp. Simone, também vou chamar você lá, tá? Vamos fazer uma mini reunião. Amo vocês. Até o próximo sábado. Até. Tchau, com Deus. Com Deus também.